Só vou colocar para gravar aqui para não esquecer. Então, aula passada, falamos sobre nomenclatura de ácido. Tá? Então, como que nós havíamos visto ali na aula passada. Então, por exemplo, eu havia dado o exemplo, né, do H2SO4. Então, H2SO4. Só vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Então, como é que eu fazia para dar nome para esse ácido? Eu chamava a regrinha do jogo da velha, né? Ó. Então, dividia aqui os elementos, né? Fazia umas linhas, joguinho da velha mesmo, né? Ó. Joguinho lá que é bem conhecido, né? Fazia lá o joguinho da velha. Uma vez um aluno falou que essa regrinha é a regrinha do hashtag. Da forma que você decidir, tá bom? Embaixo do hidrogênio, eu colocava o número 1. Embaixo do elemento central, que nesse caso é o enxofre, colocava o 1x. E embaixo do oxigênio, colocava um -2. Isso que vem da distribuição eletrônica, tá, pessoal? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Sendo 6 elétrons, ele é um ametal. E a carga dele é o que falta para 8, né? Conforme nós vimos as aulas passadas já. Então, o que falta para 8 é 2, com carga negativa, porque ele é um ametal. Tá? Então, isso aqui veio da distribuição eletrônica. Então, aqui vai ser mais 1. O elemento central sempre é X. E o oxigênio é -2. Aí eu vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Esse vezes esse, tá bom? Então, esse 4 é a quantidade de oxigênio vezes -2. Então, aqui embaixo dá -8, né? Cuidado com a regrinha de sinal. -8. Aí a mesma coisa para todas as colunas do seu joguinho da velha. Então vai ser x vezes 1 enxofre, não tem nada, é 1, tal. É como se tivesse 1 aqui. Então 1 vezes x é o próprio x. Se fosse 2, seria 2x. Se fosse 3, seria 3x. E a última coluna, que é a do hidrogênio, 1 vezes 2. Né? Então multiplica aqui. Ó. 1 vezes 2 seria equivalente a mais 2. Aí eu pegava esses 3 números, né, e somava. Então aqui vai ficar ó, mais x, mais 2, mais x, menos 8. Só copiar eles ali. E deixa tudo isso igual a 0. Então eu estou fazendo aqui a nomenclatura de ácidos, tá? Só para a gente lembrar a aula passada. Então você vai resolver essa continha aqui e vai dar o x igual a 6. X igual a 6. E aí, quando você calcular esse número, né, que é o valor do elemento central, você precisaria lembrar a seguinte tabelinha. Né? Então, qual que seria a tabelinha? Diminuir aqui um pouquinho a letra, vou colocar aqui um 24. Então, aqui, ó. Então, aqui você colocaria assim, ó. Aí uma linha aqui, ó, per ico. Aí depois colocaria uma linha aqui, ó, ico. Aí depois, novamente aqui, ó, uma linha oso. Isso aqui teria que gravar, tá? E uma linha aqui embaixo, hipo, começando com hipo, uma linha oso. Tá? Essa regrinha aí para quando você tem nomenclatura de oxiácidos, tá? Lembra disso? Que tem oxigênio, tá? Então você vai fazer essa continha quando tiver oxigênio. E aí, em posse desse valor, você usaria a sua tabelinha. E aí, nessa tabela, aqui aparece o número 1, aqui aparece o número 2, 3 ou 4. Qualquer um desses usaria essa linha aqui, ó. Se fosse 5 ou 6, usaria essa linha aqui, que é o ico. E se fosse o 7, usaria essa aqui. No nosso caso, a continha deu 6, né? Ó. Deu 6. Ó. Então, eu vou usar essa linha aqui. Ó. Então, onde está a linha? Você coloca o nome do elemento que você calculou o valor, que é justamente o elemento central. Tá? Então, o elemento aqui que vai dar o nome para a gente é esse aqui. Ó. É o S. E o S, o nome de verdade dele, em português, ele chama-se enxofre. Mas o nome de verdade dele, por isso que o símbolo é S. Lembra da tabela periódica? Que o nome vem do latim, né? Então, o nome dele é sulfur, que é o enxofre em português. Certo? Sulfur. E é esse sulfur que você coloca bem em cima da linha aqui, ó.
de acordo, né, com o número que você encontrou, tá? Então aqui vai ficar sulfur mais ico. Então esse ácido vai juntar tudo isso, ele vai ser o ácido sulfúrico, beleza? Então é simplesmente isso, tá? É assim que você dá nome para oxiácido. O nome do elemento, ó, sulfur, deixar um pouquinho mais fina aqui a linha. Então o nome do elemento sulfur mais a terminação, que eu vou deixar em azul aqui, né, ó, mais a terminação ico, que é da continha que você acabou de relembrar como é que faz. Beleza, pessoal? Conseguiram lembrar disso? Isso é só para oxiácido, tá bom? Agora, e para hidrácido? O que era um hidrácido? Espero que você lembre desses nomes aí, né? Espero que esteja estudando. Então, o que é um hidrácido? É um ácido sem oxigênio. Então, para os hidrácidos, o que nós vimos na aula passada? Então, vimos que é uma única regrinha. É a palavra ácido, né? Ácido, sempre começando com ácido. Palavra ácido, o nome do elemento, mas a única terminação possível, que é hídrico. Beleza? Então, alguns exemplos aí. O HCl, Cl. Então, aqui o Cl, ó, que é o elemento que está depois, né? Ele que você coloca aqui na linha. Então, o Cl chama-se cloro. Ele é igual, tá? O português e latim é igual. Então, você coloca o elemento aqui, ó, cloro, e aí junta com a sua terminação. Então, aqui no caso é cloro mais hídrico. Então, ficou vogal com vogal, o que eu faço? Corto a última vogal do nome do elemento e junto tudo, e aí você tem o nome do ácido. Então, esse ácido, ele é o ácido clorídrico. Beleza? Ácido clorídrico. Vamos fazer só mais um exemplo? Se eu tivesse esse aqui, ó, H2S. H2S. Cuidado, aqui isso aqui é H2SO4, tá? Esse é só H2S. Então, mesmo esquema. O S, que é o elemento, né? Que você vai colocar aqui na nomenclatura. Então, lembra que o S é sulfur. Então, vai juntar tudo. Então, esse vai ser o ácido sulfur, que é o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Nesse caso, não vai precisar cortar nada, porque aí está com vogal, com consoante, não precisa cortar. Então, é só juntar tudo mesmo. Então, esse é o ácido sulfídrico. No caso aqui, ele cortou o UR, tá? Justamente para ficar junto com... Senão ficaria sulfurídrico, ficaria esquisito. Então, aí esse é o ácido sulfídrico. Então, ele cortou aqui, ó, a última consoante e a última vogal. E aí juntou tudo, tá? Então, sulfídrico. Beleza? Então, é isso que eu faço aí para dar o nome dos hidrácidos. Alguma pergunta? Vamos lá, vamos ver se vocês têm algum comentário aí. Vou abrir o chat aqui e aí vocês podem perguntar. Bom dia, Melissa. Tudo bem com você? Que bom que você está aí com a gente. Vocês todos, né? Bernardo, Jennifer, Melissa, Gabi. Como eu disse, estou sentindo falta dos outros, né? Mas aí cada um sabe da sua necessidade. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar então. Essa foi o que nós vimos na aula passada, tá bom? A nossa ideia de hoje é vermos sobre força de ácido. Quando que o ácido é corrosivo, ou seja, ele queima, e quando ele não é corrosivo. Só para você ter uma ideia, vou pegar uma imagem aqui na internet, ó. Só vou tirar do compartilhamento, né? Porque eu vou pegar do Google. E às vezes tem algumas imagens que não são muito boas aí de serem mostradas. Então vou pegar aqui, ó, de queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Para você ter uma noção do que eu estou falando. Tá? Vamos ver se aparece uma imagem aqui. Apareceu a imagem que eu sempre uso. Então eu vou copiar aqui no Paint e já vou mostrar para vocês aí. O que é uma queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau? Já vai visualizando aí o que é. Não visualizando a queimadura, mas tentando responder o que é uma queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, vou mostrar para você agora. Achei a imagenzinha. Então, vamos lá. Vou compartilhar a imagem.
E aí essa imagenzinha aí vai mostrar justamente isso para vocês, tá? Uma queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que ela é mais superficial. Então veja aqui, ó. Então essa queimadura ela na pele, ela fica mais avermelhada a sua pele, mas nem chega a doer tanto assim. Ela dá aquela incomodada, aquela ardência, mas não chega a incomodar tanto. Ela é bem superficial, ela é só na pele. Ela não tem bolhas, tá? Agora, quando essa queimadura de primeiro grau ela evolui para de segundo grau, ela começa a criar bolhas, né? Então essa imagenzinha eu sei que está meio ruim, mas perceba que tem umas bolhas aqui, ó. Tem essas bolhas. E essas bolhas, pessoal, elas não devem ser furadas de jeito nenhum, por dois motivos. Por quê? Porque essa bolha, ela é como se fosse uma proteção, tá? Então, quando tiver muito quente ainda na região que você queimou, ainda tiver muito quente, essa bolha, ela gera esse líquido, e esse líquido, ela serve para resfriar a queimadura, tá? Então, ela não pode de jeito nenhum ser furada, porque isso pode evoluir para uma queimadura de terceiro grau, tá? Que é justamente esse buraco na pele, tá? Em forma literalmente um buraco, né? Arrebenta tudo, e a derme, a epiderme, arrebenta toda a parte da pele aí. Então, um primeiro fator é que essa bolha ela não deve ser furada porque ela é uma proteção contra o superaquecimento, para ela parar de continuar aquecendo. E um segundo fator é que essas bolhas elas estão entupidas de bactérias, tá? Então, é como se fosse um processo infeccioso, tá? Uma infecção. Aí você vai furar, essas bactérias, elas vão espalhar para uma área maior e isso pode causar um problema de infecção generalizada na região ali, que também pode causar, né, o avanço da queimadura. Tá? Então, não fure de jeito nenhum essas bolhas, deixe elas que o teu próprio organismo vai absorver esse líquido e essa bolha vai sumir, tá? Se algum dia, caso algum dia aconteça um acidente e você se queime e gerou bolhas, deixa a bolha quietinha. O que você vai fazer? Passar pomadas anti-queimaduras, tá? E aí essa pomada anti-queimadura vai fazer o tratamento para a infecção não proliferar, né? Claro, tudo isso com indicação médica, tá? Não vai fazer na louca aí que pode dar errado. Então, queimou, vai no médico, ele vai passar uma pomada para você. Se houver a necessidade, o médico que vai fazer a limpeza, tá bom? Mas você não faça nada, tá bom? E aí causa queimadura de terceiro grau, que é o buraco na pele. Tá? Então, essas queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, elas são suscetíveis a acontecerem com a presença do ácido. Então, os ácidos, eles podem causar queimaduras até de terceiro grau. Então, quando você derruba o ácido na mão, começa com uma leve queimação, primeiro grau. Se você não tratar imediatamente, esse ácido ele vai penetrando na tua pele, causando a queimadura de terceiro grau. Se não for tratado imediatamente, ele vai continuando a penetrar na sua pele, causando queimaduras de terceiro grau. Tá? Então, queimaduras de ácido começam em primeiro grau, se for uma baixa quantidade, né? Indo até queimaduras de terceiro grau, se não for tratada adequadamente. Então, ácido, pessoal, é bem perigoso, tá? Bem perigoso. E aí vamos trabalhar com isso. Claro, não todos os ácidos são bem perigosos. Os ácidos fortes, tá? Por exemplo, vitamina C é um tipo de ácido. O suco de limão é um tipo de ácido. A laranja é um tipo de ácido. São frutas cítricas. Cítrica significa que é ácida, tá bom? Então, qualquer fruta cítrica que você pense na sua mente agora, você está trabalhando com ácidos. O abacaxi, fruta cítrica, substância ácida, tá? Então, tem várias substâncias que você consome e, consequentemente, não são tão fortes assim. Não são fortes, aliás, né? Agora, ácido forte, ele causa queimadura até de terceiro grau. Agora, como que você pode saber se um ácido é forte ou não? Se ele vai causar uma queimadura de terceiro grau ou não? Através de uma continha. Novamente, aparece mais uma continha. E essa continha é chamada de grau de ionização. Então, a parte da aula de hoje mesmo agora, tá? Ó, grau de ionização. Só vou aumentar aqui para 100% para você conseguir visualizar. Esse grau de ionização, nós representamos ele pela letrinha grega alfa.
Então vamos colocar aqui, ó, letrinha grega alfa. Beleza? Que é o peixinho, né? É o símbolo do cristianismo ali, praticamente ele, tá? Então, o que é o grau de ionização? Então, esse grau de ionização, vamos primeiro colocar a fórmula. Aliás, vamos explicar o que é primeiro. Então, imagine que eu tenha um ácido aqui, ó, HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico. E você percebeu nas aulas anteriores, como eu sempre digo, espero que esteja estudando, né? Não abandone as aulas anteriores. Esse ácido, ele se separa nos seus íons. Ele se separa nos seus íons. E o que é o íon? Você já sabe que o íon nada mais é uma parte positiva, que é chamada de cátion, e uma parte negativa, que é chamada de ânion. Beleza? Então, a parte positiva seria os cátions, cátion, tudo isso, né, juntando matérias das aulas anteriores. Cátion. E a parte negativa é chamada de ânion. Beleza? Então, ânion. Então, o ácido, ele nada mais é do que uma junção de um cátion mais um ânion. Cátion mais um ânion, você tem um ácido, tá? Então, existe uma parte positiva e uma parte negativa. Então, como é que você vai saber qual que é a parte positiva e negativa do ácido? É bem fácil. Todo ácido, sem exceção, ele vai começar com H. Por exemplo, HCl ou outro, H2S, que é o ácido sulfídrico, que nós acabamos de colocar aí. Ó. Outro ácido importante é ácido sulfúrico. Ó, sulfídrico e sulfúrico são outros, tá? Ó, sulfúrico, H2SO4. Esse é o ácido sulfúrico. Tô colocando as setinhas aqui para mostrar depois quais são os íons que eles formam, tá? Vamos pegar um outro aí, ó. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. H3PO4. Usado na indústria alimentícia aí também, né? Como acidulante, principalmente em refrigerante. H3SO4. Agora, quando eu coloco água nos ácidos, o que acontece? Então, representa assim, ó. Coloco água. A água, eu coloco em cima da setinha aqui, ó. Uma das formas, tá? Tem outras formas de representar. Eu coloco em cima da setinha. Água. H2O. Em todos eles. Então, H2O, H2O, né? Colocar água em todos eles. Então, estou colocando a água em cima da setinha. H2O e H2O. Aí você vai lembrar também que o que está antes da setinha são chamados de reagentes. Tá? Ó, você tem essa configuração. Ó. Reagentes. Então, reagentes. Vamos escrever mesmo aqui, ó, digitando, porque vai mais rápido. Então, você tem ó, reagentes se transformando em produtos. Lembra disso, né? E você representa isso com essa setinha. Então, os reagentes se transformam em produtos. No caso dessas reações, quem que são os meus reagentes? São os ácidos. Quem que serão os meus produtos? Serão os meus íons, certo? Então, o ácido, quando ele entra em contato com a água, ele se transforma em íons. Beleza? Tenha em mente isso. Então, quem que serão os meus íons do HCl? É bem fácil. Você vai fazer uma linha que separe o H, vou colocar de vermelho, ó, H. Ó. Em todos eles, ó. Uma linha que separe o H aqui, tá vendo? Ó? Uma linha que separe o H das outras substâncias. Inclusive, a quantidade de H tem que ficar separada também junto com ele, tá? Ó. Então, separa o H aqui, tá vendo? Vamos pegar o outro aqui, ó. Separa o H aqui, ó, o H do resto, tá? E o último, separa o H. Então, o primeiro passo é esse, tá? Separar o H, inclusive as suas quantidades. Beleza? Então, você separou o H, então você vai copiar o H aqui do ladinho, na forma de íon. Então, H, tá vendo? Copia o H, copia o H. Você vê que eu estou fazendo os 4 ao mesmo tempo, para você ver que é exatamente a mesma coisa. E copia o H. Agora, separado, tenta fazer longe, copia o que está depois do H. Então, nessa primeira, o que está depois do H? É o Cl, ó, coloquei separado, o Cl. O que está depois do H no segundo? É o S. O que está depois do H no terceiro? Copia do jeito que tiver, igualzinho. Está o S, o O e o 4. Então, você copia do jeito que tiver. Ó. O S, o O e o 4.
Eu simplesmente separei. E agora, o que está depois do H? No último, o P, o O e o 4. Então, aqui você copia do jeito que tiver. Ó. P, o O e o 4. Beleza? Quase finalizando o nosso processo de separação. Agora, o número que está embaixo do H, lembra, ó, aqui é HCl, não tem nada. Significa que eu tenho 1, né? Ó, 1. Esse 1, ele sai daqui de baixo. Você pode ver que eu não copiei ele embaixo do H, né? Ó, o H2, eu não copiei o 2 aqui embaixo. O H2, eu não copiei o 2 aqui embaixo. O H3, eu não copiei o 3 aqui embaixo. Ele sai dali. Então, esse número, ele sai daqui e vem em cima dessa substância, com carga negativa. Aqui vai ficar menos 1. Da mesma forma aqui, ó, 2. Ele sai daqui, vem o menos 2, certo? Esse 2, ó, ele sai daqui e vem aqui em cima, ó, menos 2. E esse 3, ele sai daqui e vem aqui em cima, menos 3. Beleza? Então, esses todos que eu coloquei aqui, ó, todos esses, que eu fiz 4 ao mesmo tempo, todos esses aqui são os meus íons, uma parte do íon, que é o negativo, né? Ó. Então, lembra, o negativo são chamados de ânions. Então, esses aqui são os meus ânions. Tudo isso aqui, ó, são os meus ânions formados. Porque os íons, lembra, né? O íon, fazer aqui em cima para você relembrar. O íon nada mais é do que duas coisas juntas. Quais são essas duas coisas juntas? Carga positiva, carga negativa. A carga positiva é denominado de cátion. E a carga negativa é denominado de ânion. Então, eu acabei de fazer os meus ânions, certo? Todos esses aqui, carga negativa. Cl-1, S-2, o SO4 menos 2, o PO4 menos 3. Tudo isso são os meus ânions para esses ácidos que eu acabei de montar, tá bom? E agora, os meus cátions. Os meus cátions serão os Hs, todos os Hs. Então, aqui, ó, esses Hs todos aqui. Deixa eu puxar esse um pouco mais para o lado, para ele ficar um embaixo do outro. Então, todos esses meus Hs, eles são os meus cátions dos ácidos. Então, perceba o seguinte, ó, que o ácido, ele sempre vai liberar o hidrogênio como único, não tem outro, como único cátion. E se ele é um cátion, ele tem que ter uma carga o quê? Positiva. E sem exceção nenhuma, sem exceção. Sempre vai ser mais um. Então, mais um. Esse um lembra que não precisa escrever, tá? Então, aqui vai ser mais. Aqui também, ó, será mais. E aqui será mais. Então, você separou os cátions do ácido, será o hidrogênio. E os ânions, aí ele vai variar, de acordo com o ácido que você tenha. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Bem importante isso para você entender a força. Então, vou abrir aqui o chat para vocês. Vocês estão quietinhos aí? Realmente estão me ouvindo ou deixaram ligado aí o computador e estão fazendo outra coisa? Tudo certo? Como é que tá aí? Vou esperar vocês me responderem para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo. Como é que tá? Pode ser no chat aí. Tudo, Melissa, tudo certo? Sempre a Melissa que responde. E a Jennifer, o Bernardo, a Gabi, como é que tá as coisas aí? Vamos participar, pessoal. Tudo certo? Bernardo, a Jennifer e a Gabi estão comigo aí, não? Estão não? Como é que tá aí? Estão me ouvindo ou estão com o computador ligado e jogando videogame? Embora dá vontade, né? Isso, Jennifer, tudo certo. Isso aí, eu, Bernardo e a Gabi. Tudo tranquilo, Bernardo, Gabi? Bernardo, tranquilo? Agora só falta a Gabi responder pra gente. Tudo certo, Gabi? Tá conseguindo entender? Beleza? Então vamos lá. A Gabi demorou um pouco para responder, mas deve estar ouvindo ali, né? Espero que sim, né, Gabi? Então vamos lá, vamos continuar então.
Agora você vai saber como que eu posso identificar se um ácido é forte, fraco ou moderado. É simplesmente fazer uma continha, igual eu falei para você, esse é o grau de ionização. Então, o grau de ionização, que é o alfa, ele tem uma formulazinha. Ele vai ser isso aqui, ó. Vai copiando, tomando nota aí, tá, pessoal? Não fique só ouvindo. Então, ele vai ser o número de íons. Vamos colocar assim, ó. A quantidade de ânions formados, tá? De ânions, dividido pela quantidade total. Quantidade total. Que aí, no caso, seria o ácido, tá? Alguns livros falam de outras formas aqui. Aqui é para facilitar para vocês, tá bom? Quantidade de íons, de ânions, sobre quantidade total, tá? Aliás, vamos deixar melhor aqui ainda. Não é só de íons, tá? Não é só de ânions. Aqui é a quantidade de íons. Então, vamos apagar aqui, ó, para deixar a fórmula bem certinha para vocês. Então, aqui seria a quantidade de íons, que é o cátion e o ânion, tá? Então, existe uma quantidade, tá? Se esse alfa, ele for, é uma porcentagem isso. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, e multiplicar isso por 100. Multiplicar por 100. E aí, quando eu multiplico por 100, essa divisão, esse alfa aqui, ele vai me dar em valor de porcentagem, tá? Já vou fazer um exemplo. Se esse alfa, ele for de 0 até 5%, ele seria um ácido que é considerado fraco, tá? Ou seja, ele não seria corrosivo, tá? Então aqui, ó, seria um ácido fraco, beleza? Se esse alfa for um pouquinho maior que 5, vamos colocar assim, ó, vamos arredondar, 5,01, um pouquinho maior que 5, tá? Até 50%, esse teu ácido, ele já seria um ácido semi-forte ou moderado, tá? Então, semi-forte ou também chamado de moderado. E aí ele já seria corrosivo, tá? Ele já causa queimaduras. Se esse alfa ele for de 50%, um pouquinho maior que 50%, tá? 50%, 50,01, por exemplo, até o máximo de porcentagem, que é 100, né? O máximo não pode passar de 100. 100%, ele seria considerado um ácido forte. Aí já seria bem forte. Desses 3 tipos de ácido, o moderado e o forte, esses dois aqui, ó, eles são... Opa, apaguei, não devia ter apagado. Deixa eu voltar aqui, ó. Ixi, cadê? Vamos ver, tomara que não tenha apagado tudo. Apaguei os meus ácidos, não acredito nisso. Vamos rapidinho colocar de novo aqui, ó. 0 a 50%, vou fazer diferente aqui para ser mais rápido, tá, pessoal? Fiz uma besteira aqui, apaguei um botão que não deveria ter apertado. Então, ó, de 0%, um pouquinho maior, né? 0% até 5%, eles são ácidos fracos. For de 5% até 50%, eles são ácidos semi-fortes, ou também chamado de moderado. E se for de 50%, um pouquinho maior, né? 50% até 100%, eles são ácidos fortes. Beleza? E eu havia comentado, que foi bem nesse momento que eu apaguei, que esses aqui, esses dois, eles são corrosivos. Eles causam queimaduras, tá? Corrosivos. E o alfa, conforme eu disse para vocês, o alfa nada mais é do que o quê? Né? Uma divisãozinha. A quantidade, então, a quantidade de íons dividido pela quantidade total. Então, é simplesmente uma divisãozinha. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó.
Vamos pegar o HCl, ácido clorídrico, né? Novamente ele, ácido clorídrico. E aí você sabe que esse ácido clorídrico vai se transformar em H+, porque ele é um ácido, todo ácido vai ter H+. E nesse caso, ele terá o Cl-, tá? Igual nós falamos o tema passado aí. Vamos colocar uma quantidade. Vamos colocar assim, ó. Vamos imaginar que eu tenha 1000 disso aqui, 1000 quantidades disso. Só para você se acostumar na química, quantidade nós chamamos de mols, tá? Mols é uma quantidade. Então vamos começar a se habituar com os termos químicos. Então temos 1000 mols disso. E esse ácido só me formou, no total de íons, isso aqui são os meus íons, né? Ele me formou só 900 íons. Só 900 íons. Então, com esses dados, qual seria, um valor qualquer aqui, tá? Então, com esses dados, qual seria o alfa desse ácido? Qual seria o alfa? O grau de ionização dele. Então, você vai pegar o número de mols de íons, ou seja, 900, certo? 900, e dividir pelo número de mols total, que é o número de mols de ácido que você tem. No caso aqui, ó, seria 1000, certo? 1000. Então, o que dá para fazer? Ó? Vamos cortar um zero aqui em cima e um zero aqui embaixo. Por quê? Perceba que ficou 90%. Então, isso aqui vai ser igual a 0,9. Se eu multiplicar isso aqui por 100, para sair em porcentagem, só para você visualizar, ó, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, o alfa seria igual, nesse caso, a 90%. Certo? Então, é simplesmente uma divisãozinha da quantidade de íons pela quantidade que você tem total, que seria do ácido. E aí, vamos classificar. Esse ácido, 0 a 5, não. 5 a 50, não. 50 a 100, então ele é forte. Tá? Então, esse ácido, eu sei que ele é um ácido extremamente forte. Quanto mais próximo de 100 for, mais forte ele é, certo? Então, ele é um ácido forte, ou seja, ele é corrosivo, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Tem mais uns minutinhos aí antes de acabar a aula. Vou fazer o H2SO4, ácido sulfúrico, H2SO4. Então, já percebeu que a separação dele, né, é H+, todo ácido vai gerar o H+. É o único cátion, único, não tem outro. Mais um ânion. Quem que vai ser meu ânion? Quem tiver depois com H. Olha aqui, ó, copia tudo isso aqui, ó. Então, copia tudo isso aqui e joga lá. Então, o S, o O e o 4 embaixo, tá? O 4, não deixe de copiar esse número. Agora, o número que está com o H, ele vem aqui em cima, que vai ser a carga dele. Chamamos isso de carga, né? Então, agora a carga será -2. Então, fiz a separação. Fiz a ionização, tá? Isso chama-se ionização. Fazer essa separação do ácido. Ionização, lembre desse nome. Agora vamos imaginar, para ficar fácil nossa conta, vamos continuar com 1000. Podia ser um valor qualquer aqui, tá? Podia ser 500, 1 milhão, 234, podia ser uma quantidade qualquer. Eu estou inventando esse número. Então vamos imaginar que eu tenha pego 1000 mols aqui. Lembra que mols é a quantidade na química, né? Só que agora esse ácido, ele só vai produzir a quantidade de, sei lá, vamos pegar, por exemplo, 750 mols de íons. Beleza? Então, qual será o alfa desse ácido? Vamos calcular. Então, a alfa desse ácido vai ser a quantidade de íons, 750, sobre a quantidade total, que no caso seria de ácido. No caso aqui seria 1000. Então, aqui, ó, corta um zero aqui em cima, corta um zero aqui embaixo, você tem, ó, 75%. Tá? Então, isso aqui, ó, vai fazer a continha, né? Equivale a 75%. Ou seja, você coloca essa representação aqui. E esse ácido, ele é o quê? Vamos classificar. Ele é forte, fraco ou moderado? Ou seja, forte, semi-forte ou fraco? Então, veja que deu 75. Ó, ele está entre 50 e 100. Né? Acima de 50, ele é forte. Então, aqui, ele também é um ácido forte.
Ou seja, ele também é corrosivo, tá bom? Então, desses dois ácidos, ambos deram fortes. Qual desses é mais corrosivo? Qual desses que é mais perigoso causar queimaduras de terceiro grau? Quanto maior o alfa, mais forte ele é. Tá? Então, nesses dois ácidos que eu usei como exemplo, eu sei que o HCl, que deu 90, ele é mais forte do que o H2SO4, que deu 75. Beleza? Então, quanto maior for o valor do alfa, mais forte ele é. Quanto menor for o valor do alfa, mais fraco ele é. Beleza, pessoal? Deu para entender bem? Então, se deu para entender, né, responda rapidinho ali no nosso chat. Como de praxe, eu vou passar um link para vocês agora, e aí vocês vão poder fazer um questionário que está lá para vocês lá no Google Forms, né, que é o Classroom. Lá no começo do ano eu ia começar a usar ele, não deu tempo, né? Mas agora eu estou usando bastante. Então eu vou passar para vocês agora um link. Toda aula eu vou fazer isso, tá, pessoal? Toda aula vai ter esse link para vocês resolverem. Então vou passar ali para vocês o link, só estou copiando aqui, tá? Estou achando o link aqui, vou copiar e vou passar ali para vocês no chat. E aí vocês vão poder resolver para mim. Geralmente são 2 ou 3 exercícios, tá? E aí lembra que isso daí é o que vai ser contabilizado, né? Para gerar uma nota no segundo bimestre. Então, essas atividades aí. Então não deixe de fazer, tá? Então deixa eu achar aqui. Força de ácido, achei. Então estou abrindo um link. E aí eu quero que vocês façam esse exercício agora. Vou mandar para todos aqui, tá? E aí todo mundo vai poder fazer. Clica nesse link e faz rapidinho lá para mim, tá? É bem rápido mesmo, tá, pessoal? Então, 5 minutinhos aí, você consegue fazer. Hoje eu mandei, Bernardo, para todo mundo. Obrigado pela lembrança aí. Hoje foi para todo mundo. Então, clique aí nesse link. Vou clicar aqui só para testar. E aí pode resolvê-lo. São só 2 exercícios, tá? Bem rapidinho para você fazer. 3, aliás. Mas é bem rápido para você fazer. O primeiro é só para botar o nome, tá? Não esqueça do nome, para eu saber quem que está fazendo. Então, vou esperar vocês responderem. E para mim já vai aparecendo as respostas aí, conforme vocês forem fazendo. Podem escrever alguma dúvida aí, pessoal. Eu estou dando uma olhada lá no link, tá? Conforme vocês forem respondendo, aí já vai aparecendo para mim lá as respostas, né? De quem já foi fazendo. Então, por enquanto, aí tivemos 3 respostas. E vocês já sabem a resposta, né? Então, como é que vocês foram? Eu também sei se vocês foram bem. Então, vamos ver ali ó, como é que vocês foram. Então, a primeira tivemos 2 acertos e 1 erro. Não adianta chutar, tá, pessoal? E a segunda questão tivemos 2 acertos e 1 erro. Então, 2 acertos e 1 erro. Tá faltando alguém responder aí, pessoal. Quem que tá faltando aí? Por enquanto, a Melissa, a Jennifer e o Bernardo me responderam. Temos mais alunos aí na aula, né? Cadê a resposta dos outros?
Cadê a Gabi? Cadê? Onde está a resposta, Gabi? Vou compartilhar com vocês aqui, ó, para vocês verem como é que eu vejo. Se bem que acho que eu já tinha mostrado isso. Então aqui tem as perguntas, né, que vocês acabaram de fazer, né? E aqui eu tenho as respostas, ó, que legal. Então eu sei que 3 alunos me responderam. Melissa, Jennifer e Bernardo, tudo ao vivo. E vocês respondem, já cai para mim na hora aqui, ó. Eu sei que a primeira questão, ó, 2 alunos marcaram a primeira, ó, 2 alunos marcaram a primeira e um aluno marcou a segunda. E eu consigo ver quem que marcou a primeira ou a segunda, né? Eu não vou clicar agora para não expor ninguém, tá? Mas eu consigo ter esse controle depois. E na segunda questão, da mesma forma. 2 alunos marcaram essa HCl, que está em verde, é a resposta, tá? E um aluno marcou H2SO4, que é o 33,33% dos alunos erraram, né? E 67% dos alunos acertaram. Tá? Então eu consigo ter esse controle aqui, ó. Tá? E aí depois isso gera um relatório para mim, né? Ó. Eu tenho em PowerPoint gera um relatório de quantos vocês acertaram, de quantos vocês erraram, e isso eu vou deixando como aberto, aceitando resposta. Então eu deixo aberto isso, você pode entrar novamente, tá? E aí responder, e vai respondendo até acertar tudo. Eu deixo aceitando respostas. Eu tenho esse controle aí, justamente pensando na resposta. Se eu clicar em individual, ó, eu consigo ver o nome de cada um. Ó. Então a Melissa, ó, eu sei que a Melissa acertou a primeira. Ó. Tá vendo? 1,3, ácido fraco. E a Melissa acertou a segunda. Ó. Então, parabéns. Ó. A segunda, quanto maior o alfa, mais forte ele. Eu acabei de falar isso, né? Ó. Então, quem tem o maior alfa? O HCl, 92. Então, ele é o mais forte. Tá? Então, é bem simples, pessoal, tá? Alguém me respondeu 61% ali que o ácido sulfúrico é mais forte. Não é. Quanto maior for o alfa, mais forte ele é. No caso é o HCl. A primeira era só ter dividido. 1.000 moléculas de ácido, apenas 13 sofrem ionização. Então, ó, vai ser 13 dividido por 1.000. Simplesmente isso, tá? 13 por 1.000 dá 1,3%. E aí é só fazer a divisão. E como é menor do que 5%, ele é um ácido fraco. Tá? Então, aqui seria a opção A, tá? Conforme nós acabamos de visualizar aí. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula finaliza. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não tem problema, Bernardo, errar uma, né? Não tem problema. O que importa é tá tentando, tá? E aí você entender como é que nós fizemos aí. Tranquilo? Então, um grande abraço. Deus abençoe. Não esqueça, pessoal, amanhã tem aula gravada, quarta tem aula gravada, participem, tá? Eu vou começar a colocar sempre em todas as aulas, mesmo as gravadas, eu vou colocar um link lá para você tá fazendo ali questões no Google Formulário, tá? No Google Forms, que eu tenho esse controle. Então, faça tudo, pessoal, faça tudo, se dedique, estude, que isso vai ser bom para tua vida profissional lá no futuro, que um dia você vai fazer vestibular. E quem está se dedicando agora, nono, primeiro e segundo ano, que faz um terceiro ano bem feito, tá? Ou seja, um pré-vestibular bem feito. Então, um grande abraço, Deus abençoe e tamo junto aí. Até mais.